Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nessa videoaula nós estaremos falando sobre a Alemanha nazista, tá bom? Que ocorreu entre o ano de 1933 até o final da Segunda Guerra Mundial em 1945, tá bom? É um dos assuntos aí que vocês mais gostam, né, de aprender, que é falando, né, sobre esse personagem aí controverso que é o Hitler. Então, bora iniciar, tá bom? Antes da gente falar da implantação, vamos dizer, de fato, da República Nazista, que nem eu citei para vocês que ocorreu a partir do ano de 1933, temos que estudar o que estava ocorrendo na Alemanha para que fosse possível, né, a ascensão do nazismo. Temos que lembrar que no ano de 1918 vai ser o momento, né, em que se finaliza a Primeira Guerra Mundial, e lá na própria Alemanha vai acabar, né, eclodindo o que a gente vai chamar que é uma Revolução Alemã. E qual é que vai ser o motivo dessa revolução? É principalmente retirar o Império e tentar implantar uma república democrática. Lembrando que após, né, a derrota da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela vai ser responsabilizada, né, de ser a única, vamos dizer assim, responsável por ter feito toda a Primeira Guerra Mundial. E aí ela vai sofrer muito, né, principalmente com o Tratado de Versalhes. Então esse vai ser um dos motivos até do Império cair e ser implantado, né, o que a gente vai chamar que é uma República Democrática, mas posteriormente ela popularmente vai ficar conhecida como a República de Weimar, tá bom? Que eu estarei falando sobre a Constituição de Weimar e aí a gente vai entender um pouco mais. Hoje é o dia de eu treinar meu alemão, né, gente? Vamos aqui então. No ano de 1919, os comunistas eles tentaram dar um golpe de Estado sem sucesso. Isso daqui vai ser algo que vai ocorrer muito, né, durante o período republicano. Vai ser várias tentativas de golpe. Esse vai ser o primeiro que vai acabar fracassando. Principal motivo, né? Esses comunistas, vamos dizer assim, que eles não estavam bem organizados e nem nada do tipo aí, tá? Eles eram também conhecidos, essa revolta, como uma revolta espartaquista, tá? A gente consegue observar que esse insucesso aí dessa revolta de 1919, grupos conservadores de extrema direita, eles começam a se fortalecer mais e eles começam a destacar desse cenário político, tá bom? Vai ser no mesmo ano, no ano de 1919, né, que vai ser criada a Assembleia Nacional Constituinte, tá bom? Que ela vai ser eleita e eles vão acabar se reunindo, né, na cidade de Weimar, porque eles não queriam se reunir em Berlim, porque como tinha acabado, né, a Primeira Guerra, eles achavam que Berlim ainda era uma cidade bastante instável, que não oferecia qualquer tipo de segurança, e por esse motivo, né, essa república acabou recebendo esse nome, porque, vamos dizer, era onde a sede do governo ele permanecia, tá bom? Essa Constituição, o que ela colocou aí, né, para, vamos dizer assim, para poder concretizar essa república? Primeiramente, o regime ele deveria ser democrático e parlamentar, né? Então deveria ter a presença do que a gente vai chamar, né, do presidente e o primeiro-ministro aí, né, junto com seus parlamentares. E esse primeiro-ministro na Alemanha ele vai ser chamado de como é que eu posso estar falando para vocês? Ai, gente, fugiu o nome agora. Chanceler, lembrei, chanceler. Então, esse poder seria dividido nesses dois indivíduos, no presidente e do chanceler, tá? A gente consegue observar que vai ser retomado os direitos civis, os direitos sociais, os trabalhadores, eles vão, né, vão ter vamos dizer aí, vão ter as suas leis, né, dentro da Constituição. Continua-se o nome de Reich, né, que significa império aí. Os estados, a gente consegue observar que eles vão perder, né, a sua soberania, né, e a gente consegue observar que o presidente ele vai começar, junto com o chanceler, a concentrar todos os poderes na sua mão. Os impostos também é de responsabilidade totalmente do governo, né, do governo central. O que a gente vai chamar de Reichstag, ele nada mais vai ser do que como se fosse um representante do povo alemão. É como se fosse, assim, uma assembleia da população, né, que ali, vamos dizer assim, deveria, teoricamente, ajudar o presidente a governar o país, tá? O executivo, que nem a gente sabe em todas as repúblicas, sempre, né, vai ser representado pela figura do presidente e, que nem eu tinha dito para vocês, o presidente ele não tem poder único porque ele acaba dividindo esse poder com o chanceler, que nesse caso seria o representante aí, né, do que a gente vai chamar do parlamentarismo, tá bom?
A gente vem da República, por enquanto, né, parece que tá tudo na maior paz, na maior tranquilidade, né? Então, até o ano de 1923, a gente consegue observar que a Alemanha, ela tava numa hiperinflação, assim, maluca. Só para vocês terem uma ideia, $1 no ano de 1923, ele equivalia a 7.000 marcos. Isso em janeiro, tá bom? Em dezembro, o mesmo dólar equivalia a 4 trilhões e 200 bilhões de marcos. Gente, só para vocês terem uma ideia, tem algumas imagens da época de literalmente a população alemã queimando o dinheiro, até como uma forma assim de se aquecer, porque o dinheiro não valia de nada, de nada, de nada, de nada. Apesar que eu não vou falar da não, né, porque o real também não anda essas coisas, né, comparado ao dólar. Continuando aqui, né, as tropas francesas e belgas vão acabar invadindo a Alemanha, até porque vão exigir a indenização que o governo alemão deveria pagar, né, após o Tratado de Versalhes ter sido assinado. Vai ser durante, né, esse momento de instabilidade aí, que vai surgir vários partidos políticos, né, a gente vai dizer principalmente com características um pouco mais centralizadoras, e aí onde vai surgir o partido, né, que a gente vai dizer que seria o famoso Nazi, que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Essa sigla Nazi, ela vem, né, em associação a esse nome. Claro que eu tô dizendo aqui para vocês, mas é em português. Mas se você for pegar em alemão, ele dá a sigla certinha, tá bom? Ele foi fundado no ano de 1920, mas ele só começa a ter a liderança de Hitler um ano depois, tá? O Hindenburg, ele vai ser eleito o presidente da Alemanha, tá? E uma das primeiras medidas que ele vai fazer é se aproximar da França, até porque, vamos dizer assim, tá tendo novamente aquela política de aliança, então, né, bora retirar essa inimizade, bora tentar nos fortalecer aí, né, para que tudo seja tranquilo, para que, vamos dizer assim, os alemães, eles consigam, de fato, viver em paz. A gente consegue observar que Hindenburg, ele também vai acabar assinando alguns tratados de paz com alguns outros países, e a Alemanha, ela vai acabar ingressando, né, na Liga das Nações. Gente, isso daí vai ser uma das maiores insatisfações que o governo brasileiro vai ter, né, quando os alemães, eles entram para a Liga das Nações, até porque a gente sabe que após a Primeira Guerra Mundial, os brasileiros estavam bastante bravos com os alemães, porque os alemães, eles tinham dívidas, né, por conta aí da compra de café brasileiro, que até então não tinha sido pago, e não só por isso, né, porque os alemães acabaram bombardeando aí, vamos dizer, alguns navios brasileiros também, tá? Voltando aqui, a gente consegue observar, né, que Hindenburg, ele vai começar aos poucos, né, recuperar a economia, e aí sim ele vai começar a renegociar as dívidas de guerra, né, então, vamos dizer assim, boa vontade ele tinha, assim, de cumprir tudo que o Tratado de Versalhes ele citava. Só que vai ocorrer uma coisinha, né, que a gente já estudou, que vai ser a crise de 1929, que vai ser a crise da Bolsa de Valores de Nova York. Então, por conta disso, por falta de investimento, a gente sabe que os Estados Unidos vão investir muito dinheiro, né, na Alemanha. Quando os Estados Unidos deixam de investir esse dinheiro e vamos dizer assim, a política de Hindenburg, ele começa a enfraquecer financeiramente, é quando o partido nazista, ele vai acabar crescendo, tá? Vamos aqui então falar então sobre esse personagem ícone que é Adolf Hitler, ou Adolfinho para os mais íntimos aí, tá bom? Ele era austríaco, gente, não esqueça, tem muita gente que acha que ele é alemão, ele não é, ele era austríaco, tá bom? Ele veio de uma família bastante humilde e ele era voluntário na Primeira Guerra Mundial, diz que ele era mensageiro, tá? Ele tinha uma criação totalmente antissemita, ou seja, ele odiava de fato os judeus, ele não suportava os judeus, ele era bastante nacionalista e, que nem eu já tinha citado para vocês um pouco mais acima, ele vai acabar ingressando, né, no partido no ano de 1920 e ele vai assumir essa liderança no ano de 1921. Quando ele sobe ao poder, ele vai acabar fazendo algumas características aí, tá bom? Entre alguma dessas características, ele vai utilizar, né, uniformes dentro do partido. Então, a gente começa a observar aqui, ele começa a dar, vamos dizer assim, uma característica mais visual para o partido. Vai se utilizar de bandeira e insígnias. Não tem uma pessoa, né, na face da terra que não olhe para esse símbolo e não sabe o que ele significa, né? A gente sabe que aqui é o símbolo da suástica, a gente sabe que foi uma cópia, né, de outro símbolo religioso aí, que eu posso até estar gravando
uma videoaula à parte para vocês, falando sobre várias religiões que temos aí no mundo afora. E ele acabou fazendo essa cópia descarada aí e criou o símbolo do nazismo, né? O famoso símbolo do nazismo. É claro que quando ocorreu a revolta de 1923, que eu não posso deixar de citar para vocês, deixa eu ver se eu tinha colocado, opa, aqui acima. Não, ele vai, deixa eu só voltar aqui. Em 1923, né? O Hitler, ele vai tentar dar um golpe no governo, ele vai tentar dar um golpe de Estado, junto com o partido dele. Só que vai ocorrer o quê? Ele vai ser, né, preso. E quando ele estiver lá na prisão, ele vai escrever uma obra muito célebre, que é chamada Minha Luta, em que ele ali vai retratar toda a memória dele, e além disso ele vai começar a organizar também grupos paramilitar, que seriam a famosa, né, a tropa que a gente vai chamar SA, eu só inverti aqui, tá? Seria SA e a famosa SS, tá bom? Então, aqui, a gente começa a observar que mesmo ele estando preso, ele ainda continua, né, vamos dizer assim, organizando o partido, né, dentro da prisão, literalmente. E vamos lá, então, continuando. Ele, quando ele sai, né, da prisão, o partido dele, vamos dizer assim, está bastante fortalecido, porque é um partido, vamos dizer assim, que abrange todas as camadas sociais. Então, tem desempregado, empresários, pequenos proprietários, né, os operários, e todos eles, né, são unidos principalmente pelo discurso de ódio, gente. Olha, eu falo uma coisa para vocês. O Hitler, ele foi um cara assim, muito inteligente, porque ele se utilizou da insatisfação da população e ele começou a fazer essa oratória dizendo aquilo que todo mundo achava, mas não tinha coragem de dizer. Então, ele começou na sua oratória, pregar o ódio à democracia, ao comunismo e principalmente aos judeus, tá? E através desse discurso de ódio aí, ele começa a falar que ele consegue sim reerguer a Alemanha e que uma das coisas que a Alemanha ela deveria fazer era revogar esse Tratado de Versalhes, porque isso daí era uma coisa totalmente vergonhosa para o povo alemão, tá? Até porque ele acreditava literalmente que o povo alemão era, vamos dizer assim, a raça pura, o famoso chamado arianismo, que era uma raça superior, e que eles não deveriam abaixar a cabeça para ninguém, né? Então, a partir do ano de 1932, a gente consegue observar que nas eleições, os nazistas eles já são a maioria, né, dentro do parlamento. E por conta, né, desse apoio muito grande, no ano de 1933, o Hitler ele acaba sendo nomeado chanceler. Então, assim, o Hitler, ele consegue, sim, subir ao poder através de vias eleitorais, né? Tentou dar um golpe, não conseguiu, mas por conta desse discurso, vamos dizer assim, dessa popularidade, né, que ele tinha com o povo alemão, ele acabou conquistando e conseguiu subir ao poder. Aí, sim, né, ele começa a mostrar quem é ele de fato. O Hitler, né, um dos primeiros atos aí que ele vai acabar fazendo vai ser dissolver o Reichstag, né, eu disse para vocês que seria como se fosse tipo, né, um conselho, né, da população alemã. Então ele acaba dissolvendo. Uma das coisas que ele vai fazer e vai se utilizar muito em prol, né, do seu governo vai ser a censura dos meios de comunicação, tá? E ele vai principalmente caçar, né, os comunistas, não só o comunista, mas qualquer pessoa que fosse contra o seu governo, tá bom? E teve uma coisinha que acabou ocorrendo aí, né, quando, vamos dizer assim, quando Hitler ele sobe ao poder, ele vai se utilizar disso, que vai ser o quê? O hashtag, ela vai acabar sendo incendiada, que é esse prédio que eu coloquei aqui a imagem para vocês. E ele vai colocar a culpa, né, nesses comunistas. E ele vai dizer assim, ah, foi os comunistas que tacaram fogo nisso daqui. E aí sim ele começa a fazer uma perseguição, né, e começa a mandar aí no total de mais de 4.000 conspiradores a campos de concentração. E aí, vamos dizer, a barbárie começa de fato e a população em si tá tudo aplaudindo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. As outras nações estão observando isso, estão vendo isso, e estão sim apoiando Hitler, porque naquele período o comunismo, gente, era visto como a pior coisa que se tinha na face da Terra, né? Então Hitler, ele tá mostrando a sua carinha aí e tá todo mundo fazendo o quê? Aplaudindo, porque é algo que tá beneficiando não só o povo alemão, mas como os outros países também, tá?
Continuando aqui, Hindenburg, ele acaba morrendo e o Hitler, né, ao invés de convocar as novas eleições, ele acaba assumindo, né, a presidência no ano de 1934. E aí sim, agora esse cara tem poder ilimitado, né, porque ele tem tanto, vamos dizer assim, a presidência quanto o parlamentarismo na sua mão, tá? Vai ter um episódio aí que a gente vai chamar que é a Noite dos Longos Punhais, porque a gente tá vendo que... Meu Deus do céu, não sei o que aconteceu comigo, que eu inverti tudo aqui. Continuando, a Noite dos Longos Punhais. Deixa eu só arrumar aqui. Isso. Opa, aí, perfeito. Vai ser um conflito, né, entre aqueles dois grupos paramilitares que eu já tinha dito para vocês, que seria a SA e a SS. A SA, ela já não estava mais tão a favor assim dos planos de Hitler. E o SS, né, literalmente apoiava Hitler, vamos dizer assim, inconstavelmente. E aí vai acabar ocorrendo, né, essa coisinha chamada que é a Noite dos Longos Punhais, que vai ser o conflito entre esses dois grupos paramilitares. A SA, só para vocês terem uma ideia, ela vai acabar, né, tendo bastante, vamos dizer aí, da sua frente sendo assassinada, tá? E aqueles que sobraram vai acabar, né, sendo preso e mandado também para os campos de concentração. A partir desse momento, Hitler, né, ele vai ter o apoio incontestado do SS, e isso vai fortalecer cada vez mais, né, vamos dizer assim, o seu poderio na Alemanha. O Hitler, ele vai acabar criando o que a gente vai chamar que é o Terceiro Reich, Terceiro Império, tá? Que ele acreditava que iria durar 1000 anos. E durante esse Terceiro Reich, uma das primeiras coisas que ele vai fazer, né, é terminar de extinguir aqueles governos locais que ainda persistiam em existir, tá bom? Ele vai acabar criando, né, o Partido Único, que deveria ser o nazi, os outros partidos políticos ele simplesmente vai fazer uma cassação. Ele vai também criar, não podemos esquecer, né, o que a gente vai chamar que vai ser a poderosa, né, polícia política, que no caso seria a Gestapo, aí, que vai ser uma das responsáveis por fazer, né, vamos dizer, aquela fiscalização, principalmente em cima dos judeus. Vai continuar fazendo vários campos de concentração em toda a região da Alemanha e até fora dela, conforme ele for fazendo a sua, vamos dizer assim, a sua campanha, né, de expansão territorial. Ele vai dissolver qualquer tipo de sindicato, até porque como ele favorecia as grandes empresas, ele não ia fazer com que esses sindicatos, vamos dizer assim, eles tivessem qualquer tipo de força, né? E ele vai investir principalmente no rearmamento. Quando ele tá fazendo isso daí, ele já tá quebrando o Tratado de Versalhes, porque o Tratado de Versalhes falava que a Alemanha não poderia se rearmar, e vai ser uma das coisas que ele vai fazer, e isso vai melhorar muito a economia do povo alemão, tá bom? Continuando aqui, uma coisinha, né, que o Hitler, ele vai acabar criando, né, que além do arianismo, que eu já citei para vocês, vai ser a teoria, né, do espaço vital. O que seria essa teoria do espaço vital? Ela nada mais era, né, do que justificar e legitimar a expansão territorial nazista em várias direções, porque ele acreditava assim, o seguinte, que o território alemão, ele deveria ser o que ele era, né, vamos dizer, desde o período da antiguidade. Então, todos aqueles territórios que foram fragmentados, mas tinham povos germânicos, ele queria anexar a Alemanha, porque ele acreditava assim, que aquele território pertencia à Alemanha de origem, né? Então, ele poderia, sim, fazer essa expansão aí, né, fazer essa conquista territorial. E ele vai acabar, né, invadindo algumas regiões, a gente consegue observar, né, ao longo do período aí do seu governo, mas a gente vai dizer que o maior estopim vai ser quando ele invadir a Polônia no ano de 1939, e aí sim vai eclodir, né, a Segunda Guerra Mundial. Por que a Polônia? A Polônia era uma zona, vamos dizer assim, de influência, uma zona muito importante, né, principalmente para os ingleses. Então, quando ele invade, né, então a gente diz que a Inglaterra ela vai acabar não aceitando junto com os franceses, e aí sim vai declarar guerra, né, ao Hitler, e aí onde se estoura, né, essa guerra que vai durar 6 anos aí. Que nem eu disse para vocês, o Hitler ele vai se aproveitar muito, né, dessa propaganda nazista, principalmente do cinema, né, que já se tinha naquele período. Então ele vai enaltecer muito a sua figura, ele vai mostrar
tudo aquilo que ele tinha feito de benfeitoria para o povo alemão, né? Então vai ser o momento dele de estrelato, em que ele só vai mostrar as coisas boas que ele está fazendo, e cada vez mais a população alemã é como se sofresse uma lavagem cerebral e começasse a apoiar de fato nessas ideias de Hitler. Não podemos esquecer, né, que o próprio povo alemão, eles tinham essa crença, né, do arianismo, deles acreditar que eles eram o povo superior, e por esse motivo eles deveriam sim fazer perseguições àquela população que não era considerada alemã, tá? Então eles vão começar a perseguir principalmente negros, judeus, né, deficientes mentais, deficientes físicos, homossexuais, ciganos, aqueles que não entrassem no padrão alemão, era perseguido e era mandado para campos de concentração, tá? Uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é que esses campos de concentrações, desculpa, era de conhecimento, sim, né, de vários países aí. Mas vamos dizer, como o Hitler estava fazendo uma limpeza, né? Era até o que ele pensava, porque se você não contribui com a Alemanha, então você é um peso, vamos dizer assim, um peso para o governo alemão, então você deveria ser exterminado, né? E então esse campo de concentração, ele era sim, né, de conhecimento de grande parte da população aí, mas ninguém simplesmente nunca fez nada, até porque eles iam ganhar o quê com isso, né? E a gente conseguiu observar que no final, né, temos um número estipulado aí que morreu mais de 6 milhões, isso é só de judeus, tá bom, gente, que eu tô falando pra vocês. Mas, assim, o que a gente conta aí, né, diz que, num total, mais de 18 milhões acabaram passando, né, por esses campos de concentrações, e teve, assim, né, mais ou menos 11 milhões de mortos. Lembrando que desses 11 milhões, 6 milhões eram de judeus, tá? Então, Hitler, ele vai se fortalecer muito, que nem eu disse para vocês, pregando esse ódio, né? Pregando usando esse discurso religioso, né? Esse discurso fanático, e ele simplesmente fez aquilo que a população, né, queria de fato aí, tá? O Hitler, que nem eu disse para vocês no vídeo quando a gente estava falando sobre a Itália fascista, ele vai acabar cometendo suicídio, né? Até porque quando a Rússia ela invade a Alemanha, ele vê que ele não tem mais chance, vamos dizer assim, de ganhar a guerra, e ele acaba fazendo esse ato aí de extremo desespero, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, da gente ter abordado esse assunto, falado sobre a Alemanha nazista. Quando eu estiver abordando sobre a Segunda Guerra Mundial, nós estaremos, né, falando mais sobre esse personagem aí, né, totalmente controverso, tá bom? Se caso vocês tiverem dúvida, pode deixar aí no comentário que eu estarei respondendo tudo para vocês. No próximo vídeo, a gente vem abordando um pouco mais aí sobre esse período que a gente chama entre guerras, né, e a Segunda Guerra Mundial. Beijo, beijo, turma, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.